Boa tarde, meu nome é Letícia Brito, eu sou graduada, especialista e mestre em artes visuais pela Universidade Federal de Pelotas. Por problemas técnicos, eu não vou conseguir gravar o vídeo com a minha imagem, mas eu coloquei uma foto minha ali à direita para vocês saberem quem eu sou. Então, eu apresento agora o artigo que eu postei para o 29º Encontro Nacional da ANPAP, cujo título é o Livro Infantil de Arte como mediador entre a obra de arte e a criança. Esse trabalho ele foi desenvolvido na minha dissertação de mestrado, onde eu desenvolvi oficinas para uma turma de pré-escola de uma escola municipal da rede de Pelotas. Essas oficinas elas foram realizadas no ano de 2013 e tiveram como objetivo observar na prática como se dá uma metodologia de ensino de arte contemporânea para a idade pré-escolar. Para desenvolver essas oficinas, eu utilizei como base os livros infantis da coleção Arte à Primeira Vista, publicada em 2009, que foi realizada pela Renata Santana e pela Valquíria Prates. Aqui eu apresento a imagem dos 4 livros publicados nessa coleção. Então, do lado esquerdo, apresento as capas dos livros e do lado direito, as capas dos cadernos ateliê. Então, a capa dos livros, nós podemos perceber que são livros que apresentam a obra do Franz Krageberg, do Leonilson, da Regina Silveira e da Lígia Clark. Então, são todos artistas brasileiros ou que produziram no Brasil. Não é possível perceber pela imagem, mas cada capa ela traz, assim como por dentro do livro, traz texturas diferenciadas. Então, por exemplo, aqui a capa da Lígia Clark, uma parte dessa escultura dos bichos, o verniz da impressão ele é gelado, ele é brilhante, então lembrando o material dessa escultura que é o metal. A capa da Regina Silveira ela é destacável, então ela é uma capa transparente que possui as sombras desses animais e essa capa é destacável, podendo fazer uma maquete. A capa do livro do Leonilson ela é de tecido, porque é um material que o Leonilson utilizava muito nas suas obras, que era o tecido e o bordado. E a capa do Franz Krageberg traz um verniz texturizado que lembra as veias da madeira, né? Porque ele utiliza madeiras de queimadas, madeiras retiradas da natureza para fazer os trabalhos dele. Aqui os cadernos ateliê são cadernos que acompanham os livros e eles recebem esse nome porque fazem referência ao ateliê, que é o local de trabalho do artista. Nesses cadernos, as autoras apresentam atividades que o professor ou a criança que adquiriu esse livro podem realizar. E essas atividades todas têm relação com a produção de cada um dos artistas. Então, pela diferenciação das texturas, o modo como esses livros se apresentam, nós podemos chamá-los de livros brinquedo, porque eles são livros interativos e que propõem essa produção de sentidos para a criança. São livros que apresentam essa proposta de ler brincando, de ler convidando a atividade, convidando a ação direta. São livros que são acessíveis tanto para pessoas alfabetizadas como para as crianças não alfabetizadas, porque elas justamente apresentam uma plasticidade gráfica e artística ricas e que chamam as pessoas para interagir com esse livro, para brincar com esse livro. Então, aqui eu apresento, né, a citação da Paiva sobre o livro Brinquedo. Como eu disse, esses 4 livros, eles têm essas páginas diferenciadas que se abrem para diferentes direções e proporcionam essa interatividade com o leitor.
Eles são compostos por frases e parágrafos curtos, impressos com letras grandes, de fácil leitura, e permitem aprender permitem que a pessoa entenda melhor como se dá a construção artística e poética de cada artista apresentado. Na última página, os livros ainda apresentam uma breve a imagem de cada obra apresentada no livro e os detalhes dessas obras, então os materiais, as medidas e onde elas se encontram. Aqui eu apresento algumas imagens dos livros, então as duas primeiras são dos livros da Regina Silveira, que viram uma maquete e tem até o bonequinho aqui para representar o tamanho da obra dela diante do público. Aqui mostra um pouco da página do livro do Leonilson e aqui é dos detalhes das obras. Aqui uma imagem do caderno Atelier, onde apresenta uma proposta de atividade relacionada à obra da Regina Silveira, que é a criação de maquetes. Então, a própria artista também cria maquetes para saber como ficariam as suas obras posteriormente, porque são obras de grande tamanho, né, de grande proporção perto do público, como pode ser visto aqui. Eu trabalho também com essa questão da experiência estética, que é como o contato com a obra de arte produzida pelo artista é importante para nós criarmos situações realmente significativas para a nossa vida e para o aprendizado em arte. Então, se nós professores não conseguimos apresentar a obra original para nossos alunos, se nós não conseguimos levá-los a museus e galerias, é importante que nós venhamos a ir atrás de outras formas de apresentar essa obra ou essa riqueza estética para as crianças. Então, ficou evidente que o livro infantil, o livro brinquedo, o livro objeto, ele mantém esse papel de estimular a criança a ser criança, a criar e a ter essa visão ampla do que é a arte. As oficinas, então, eu desenvolvi nessa escola municipal de Pelotas, tiveram 50 minutos cada, e em cada uma delas eu apresentei um artista. Então, aqui eu apresento o resultado da primeira oficina, que teve como base os bichos da Lygia Clark. Aqui eu apresento o resultado da segunda oficina, que teve como base a obra de Franz Kragetberg. A terceira eu utilizei a obra da Regina Silveira e a questão das ilusões e das sombras, e a quarta oficina eu utilizei a obra do Bispo do Rosário relacionada a Hélio Oiticica, tendo aqui uma imagem do resultado que foram os mantos produzidos pelas crianças. Então foi importante perceber que esses livros eles foram extremamente necessários para o desenvolvimento do ensino e do aprendizado em artes visuais, justamente pela riqueza deles estética e por proporcionar essa manipulação para as crianças, né? Então, apresentando também essas questões peculiares da arte contemporânea que são necessárias para o alargamento do modo de ver e pensar o mundo. Então, foi de grande importância esses livros nessas oficinas e foi possível perceber que eles auxiliaram, sim, nessa questão da ampliação visual delas, da ampliação de experiências lúdicas e estésicas. Então, para finalizar, já que o tempo é curto, eu apresento aqui as referências bibliográficas. Espero que tenham gostado e agradeço desde já a participação e visualização de todos. Muito obrigada.